O que você faria se algo caísse no quintal da sua casa e, antes mesmo de você conseguir discar o número da polícia, homens sem rosto já estivessem no seu portão? Imagine o silêncio de uma noite rural no Mississippi, interrompido por um zumbido que faz seus dentes vibrarem. Você corre para a janela e vê um rastro de luz azulada rasgando o céu. Um impacto surdo que não levanta poeira, mas altera o peso do ar ao seu redor. No dia 9 de setembro de 2025, o que era considerado folclore de Hollywood tornou-se uma admissão oficial sob juramento. Um ex-oficial de inteligência, Jason Sands, abriu a caixa de Pandora perante o Congresso americano. Ele não falou sobre luzes no céu ou homenzinhos verdes. Ele falou sobre logística. Ele falou sobre o programa Sentinela, uma unidade de mitigação de exposição projetada para um único propósito: garantir que você esqueça o que viu. Mas o erro deles foi McGee, no Mississippi. Em outubro de 2024, a pressa em esconder um objeto cilíndrico deixou rastros térmicos, registros de radar e fragmentos de metal que a ciência humana ainda não consegue explicar. O que aconteceu em McGee é o espelho do que aconteceu em Varginha. E hoje, eu vou te mostrar que os homens de preto não usam ternos para parecerem elegantes. Eles usam ternos porque são a face corporativa do maior segredo da história militar moderna. E eles estão mais ativos do que nunca. Prepare seu fone de ouvido, porque o que você vai ouvir agora, eles tentaram apagar dos servidores públicos 3 vezes na última semana. Antes de mergulharmos nos destroços de McGee, precisamos entender o maior truque de mágica da inteligência americana: a esconder à vista de todos. Quando você pensa em homens de preto, sua mente vai direto para Will Smith, Tommy Lee Jones e o brilho do neuralizador. Isso não é coincidência. Jason Sands e outros informantes de 2025 sugerem que Hollywood foi usada para criar uma camada de ridículo sobre o fenômeno. Se você conta para alguém que viu homens de terno preto em um carro sem placa, a pessoa ri e pergunta se você viu o filme. Esse é o melhor mecanismo de defesa: transformar a realidade em piada. Mas vamos comparar o mito com o fato. No filme, o neuralizador apaga memórias com um flash. Na realidade tática relatada por Sands, o processo é mais brutal. O programa Sentinela utiliza dispositivos de interferência de radiofrequência e luzes estroboscópicas de alta intensidade em frequências específicas que induzem um estado de confusão mental e perda de memória recente. Não é mágica, é neurologia aplicada. Os ternos? No cinema são uniformes legais. Na vida real, o terno preto é a camuflagem urbana perfeita. Agentes de terno e óculos escuros podem entrar em prédios federais, aeroportos ou hospitais sem serem questionados. Eles passam por seguranças corporativos. Eles parecem advogados, agentes do serviço secreto ou executivos de alto escalão. Em McGee, as testemunhas não viram soldados camuflados. Elas viram homens que pareciam ser donos do lugar. Eles não carregam armas laser. Eles carregam pastas com ordens de silêncio assinadas por tribunais que você nem sabia que existiam. O filme nos deu o herói engraçado. A realidade nos deu o burocrata implacável que apaga sua vida com um carimbo. Para entender quem são esses homens, precisamos olhar para Jason Sands. Ele não é um entusiasta de internet. Ele é um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos que operou em programas de recuperação de falhas, o que os militares chamam de Crash Retrieval. Segundo Sands, essas equipes operam em um vácuo legal absoluto. Eles não possuem insígnias, não usam nomes, e operam sob o comando do Departamento de Energia, o DOE. Mas por que o DOE? Aqui está o segredo que as audiências de 2025 revelaram. A Lei de Energia Atômica de 1954. Essa lei dá ao DOE autoridade total sobre qualquer material que emita radiação ou possua tecnologia nuclear de origem desconhecida. Isso permite que eles contornem o Pentágono e o Congresso. O programa Sentinela é o braço executivo dessa lei. Eles são treinados para mitigação de exposição. Se um objeto cai, eles não chegam para estudar as estrelas. Eles chegam para garantir que o setor privado,
empresas como a Lockheed Martin têm acesso exclusivo aos destroços. Eles são, essencialmente, seguranças corporativos com autoridade federal. Sands descreve que o treinamento envolve técnicas de intimidação psicológica profunda. Eles visitam as testemunhas em horários estranhos, mencionam detalhes da vida pessoal delas e deixam claro que a segurança de suas famílias depende do seu silêncio. No filme, eles são os mocinhos. Na vida real, eles são o motivo pelo qual você tem medo de olhar para o céu. O maior contraste entre a ficção de Hollywood e a realidade tática é o método de abordagem. No cinema, os agentes são engraçados. Na vida real, eles são cirúrgicos. Segundo os novos documentos de 2025, o programa Sentinela utiliza um protocolo chamado isolamento de percepção. Quando um morador de Magee, Mississippi, tentou transmitir ao vivo a chegada dos SUVs pretos, sua internet caiu em segundos. Isso não foi um erro da provedora. Os veículos dos MIBs reais são equipados com bloqueadores de sinal de amplo espectro, capazes de criar uma bolha de silêncio digital em torno do local da queda. O interrogatório que se segue não é agressivo no sentido físico, mas psicológico. Eles entram na sua casa sem mandado, mas com uma autoridade que emana de credenciais federais que você nunca viu antes. Eles não fazem perguntas sobre o que você viu. Eles dizem o que você viu. O senhor viu um transformador explodindo, correto? Se você discorda, eles começam a listar detalhes da sua vida. Onde seus filhos estudam, quanto você deve no banco, o que você pesquisou no Google na noite anterior. Essa é a verdadeira face dos homens de preto. Eles são a fusão da inteligência militar com o poder de vigilância das Big Techs. Eles usam o terno preto não como uniforme, mas como uma ferramenta de autoridade simbólica que desarma a resistência civil. Em Magee, uma testemunha relatou que um dos agentes não usava sapatos, mas uma espécie de bota moldada que não deixava pegadas reconhecíveis na lama. Detalhes como este, ignorados pelo cinema, são o que define a operação real de ocultamento. Se você acha que isso é exclusividade americana, você não conhece a profundidade da conexão Brasil-Estados Unidos. O ano é 1996. Varginha, Minas Gerais. Por décadas, ouvimos sobre os militares brasileiros. Mas em 2024 e no início de 2025, o cineasta James Fox trouxe à tona novos depoimentos de oficiais que estavam lá. Homens que agora, no fim de suas vidas, decidiram falar. Eles confirmam a presença de homens em ternos escuros, falando inglês fluentemente, coordenando a logística dentro da Escola de Sargentos das Armas, a ESA. Esses homens não eram observadores. Eles eram os comandantes da operação. Registros de voos recentemente desclassificados mostram aeronaves civis sem identificação, operadas por empresas de fachada da CIA, pousando em Campinas e Varginha exatamente naqueles dias de janeiro. Mas vamos avançar o relógio para fevereiro de 2023. Alasca. Um objeto cilíndrico é abatido sobre o gelo marinho. A Força Aérea diz que perdeu os destroços devido ao clima. Mas testemunhas locais em Dead Horse relataram algo muito diferente. Elas viram aviões de transporte Boeing 737 brancos, sem janelas e sem logotipos, pousando na calada da noite. Homens em roupas civis pesadas, desprovidos de qualquer identificação militar, desceram e isolaram a pista. Isso é o que os documentos vazados do Wikileaks chamam de protocolo de exclusão. Esse manual dita que qualquer contato de terceiro grau deve ser isolado por uma camada de contratados civis, os chamados Gray Men. Eles criam uma barreira de negação plausível. Se alguém tirar uma foto, o governo pode dizer que eram apenas funcionários de uma empresa privada de segurança. É a privatização do mistério, onde a verdade é a propriedade de quem detém o contrato de limpeza. E o contrato de limpeza de Magee foi o mais caro da década. Vamos aprofundar na anomalia física. Por que o Departamento de Energia, DOE, arriscaria uma exposição em Magee por alguns pedaços de metal? Porque o metal recuperado, a liga de bismuto e magnésio, é o santo graal da energia. O Dr. Hal Puthoff,
que trabalhou em programas de visão remota da CIA, explicou que esses materiais funcionam como metamateriais que manipulam o tensor de energia-momento. Em termos simples, se você aplicar frequências de rádio específicas nesse material, ele cria um campo de antigravidade. O segredo que os MIBs protegem em 2025 não é a existência de vida em outros planetas. Isso o governo já está admitindo aos poucos. O segredo é a energia de ponto zero. Se a tecnologia de MAGI fosse pública, não precisaríamos mais de linhas de transmissão, baterias de lítio ou combustível fóssil. O programa Sentinela é, na verdade, uma força de proteção de ativos para o cartel de energia global. No filme, eles protegem a Terra de invasores. Na realidade, eles protegem o sistema financeiro de uma tecnologia que o tornaria obsoleto. Quando Jason Sands afirma que viu entidades sendo recuperadas, ele enfatiza que o foco dos agentes era sempre o núcleo de energia do objeto, e não os ocupantes. Eles priorizam a máquina, porque a máquina vale trilhões. Aqui é onde a narrativa oficial desmorona completamente sob o peso dos dados. O incidente de MAGI, no Mississippi, em outubro de 2024. Um objeto cilíndrico cai em uma área de mata densa, uma zona de difícil acesso. Testemunhas relatam um silêncio absoluto no momento do impacto. Nenhuma explosão, nenhum som de metal batendo em terra, apenas um zumbido vibrante que fazia os cães da região uivarem de dor. Em menos de 45 minutos, antes que a polícia local de MAGI conseguisse sequer localizar a estrada de acesso correta, 4 SUVs pretos sem placas já haviam bloqueado o perímetro. Como eles sabiam o local exato em uma zona rural sem cobertura de GPS eficiente? O pesquisador Ian Fugate, um ex-especialista em radares de banda X, rastreou algo impossível. Ele identificou um sinal anômalo vindo de um avião de transporte que decolou da base de Nellis minutos antes do impacto. Eles não estavam reagindo à queda. Eles estavam escoltando o objeto até o chão. Mas na pressa de retirar a peça principal, eles deixaram rastros. Fragmentos recuperados por moradores locais antes do isolamento total foram submetidos a testes de espectrometria de massa por laboratórios independentes. O que encontraram mudou o jogo. O metal possuía camadas alternadas de magnésio e bismuto em escala nanométrica. Isso não é uma liga metálica comum. Para você ter uma ideia da complexidade, essas camadas agem como guias de onda para a radiação eletromagnética, permitindo que o objeto se torne invisível ao radar ao manipule a gravidade. Mais estranho ainda, os fragmentos emitiam uma frequência de rádio constante em 1.42 GHz, a mesma frequência da linha de hidrogênio, usada em buscas por inteligência extraterrestre. Os homens de preto não estavam lá para recolher lixo espacial. Eles estavam lá para recuperar um transmissor que ainda estava operando. Existem duas hipóteses sombrias que circulam nos corredores mais profundos da inteligência. A primeira, defendida por figuras como o falecido coronel Philip Corso, é de que esses agentes não são totalmente humanos. Seriam o que chamamos de Programmed Life Forms, ou PLFs, seres projetados biologicamente para realizar tarefas de alta periculosidade sem medo ou hesitação. Testemunhas que estiveram frente a frente com os MIBs em MAGI relatam detalhes perturbadores. A pele parece pálida demais, sem poros visíveis, e eles falam com uma cadência mecânica, sem as flutuações emocionais de uma pessoa comum. Eles não piscam, eles apenas observam. Mas a segunda hipótese, fundamentada nos novos depoimentos de 2025, é mais realista e talvez ainda mais aterrorizante por sua frieza humana. Eles seriam membros de uma força-tarefa interinstitucional financiada por gigantes da defesa, como a Lockheed Martin e a Raytheon. Operando sob o guarda-chuva legal do Departamento de Energia, eles seriam mercenários da ciência. Isso explicaria por que eles usam roupas civis e veículos sem placa. Eles tecnicamente são funcionários de empresas privadas com autorizações de segurança que superam as do próprio presidente dos Estados Unidos. Eles não estão protegendo a humanidade de um ataque. Eles estão protegendo o lucro tecnológico. Cada queda de um UAP é uma mina de ouro de patentes. Silenciar você em MAGI
ou silenciar as meninas em Varginha não é uma questão de segurança nacional. É uma questão de monopólio de mercado. Imagine uma fonte de energia que torna o petróleo obsoleto em 24 horas. Quem detém os destroços, detém o futuro da economia global. Os homens de preto são os guardiões desse cofre, e eles não têm medo de usar a força para manter a porta fechada. Vamos falar sobre os fragmentos de Magui. Análises de espectrometria vazadas mostram camadas de magnésio e bismuto em escala nanométrica. Por que isso importa? Porque essa configuração é a base teórica para a propulsão por ondas gravitacionais. A ciência humana consegue replicar isso, mas custa bilhões e leva anos para produzir 1 cm². O objeto em Magui era feito inteiramente disso. Além disso, o local da queda apresentava o que chamamos de zona de silêncio eletrônico. Por 6 horas após a retirada do objeto pelos SUVs pretos, nenhum rádio, celular ou relógio digital funcionou em um raio de 500 metros. Isso indica que o objeto utilizava um núcleo de energia que dobra o espaço-tempo, deixando um resíduo de radiação gama não ionizante. As testemunhas que tocaram nos destroços antes dos MIBs chegarem relataram algo bizarro. O metal era frio ao toque, mas parecia vibrar sob a pele. Dias depois, todas essas pessoas apresentaram queimaduras internas idênticas às de pacientes expostos a aceleradores de partículas. O Departamento de Energia visitou cada uma delas, não para oferecer tratamento, mas para confiscar as roupas que usavam no dia. Quem são eles? A hipótese mais sombria é de que o programa Sentinela não responde ao governo dos Estados Unidos, mas a um consórcio de empresas privadas de defesa. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman. Essas corporações estariam em posse de tecnologia alienígena desde a década de 40, e os homens de preto seriam sua força de segurança privada. Se o público souber que a energia livre existe, o sistema financeiro global colapsa em uma semana. Os MIBs não estão protegendo você de alienígenas. Eles estão protegendo os lucros das grandes petrolíferas e empresas de energia. Eles são os cobradores de impostos da realidade. Em 2025, novos vídeos de câmeras de segurança em Magui mostraram algo que os investigadores chamam de o homem pálido. Um dos agentes retirou os óculos escuros por um segundo. A testemunha afirma que ele não tinha pupilas, apenas uma íris branca leitosa. Seriam eles híbridos? Ou humanos modificados para aguentar a radiação dos destroços? O confronto agora é jurídico. Whistleblowers estão levando esses nomes para o Tribunal de Haia. O confronto final não é físico, é jurídico. Em fevereiro de 2025, Jason Sands entregou ao inspetor-geral da Comunidade de Inteligência uma lista de coordenadas. Essas coordenadas apontam para o que ele chama de sítios de custódia permanente. Um deles fica no subsolo de uma área industrial em Campinas, Brasil, e o outro sob uma reserva indígena no Mississippi, a poucos quilômetros de Magui. Os homens de preto reais não são apenas agentes de campo. Eles são parte de um sistema de compartimentação de informações. O agente que bate na sua porta nem sempre sabe o que está escondendo. Ele apenas segue o protocolo Sentinela: isolamento, confisco e mitigação. Mas Sands quebrou o protocolo. Ele revelou que o programa Sentinela está perdendo o controle, porque os novos sensores civis e os satélites de empresas privadas como a Starlink estão captando o que antes era invisível. Eles não conseguem mais apagar tudo. Magui foi o vazamento que eles não conseguiram estancar. A verdade é que os homens de preto evoluíram. Eles não batem mais na sua porta apenas com ameaças físicas. Eles usam algoritmos, silenciamento digital e desinformação. O caso Magui provou que eles podem falhar, que eles deixam rastros. A janela do segredo está rachando. Em 2025, pela primeira vez na história, nomes de oficiais do programa Sentinela começaram a aparecer em documentos vazados. Eles não são mais sombras intocáveis. Jason Sands deu o primeiro passo, e outros estão seguindo. Os homens de preto reais são muito mais perigosos que os do cinema, porque eles não têm um ponto fraco engraçado. Eles são alimentados por um orçamento negro de trilhões de dólares,
e protegidos por leis de segredo que datam da era nuclear. Mas o caso Magui provou que eles podem falhar. Eles deixaram fragmentos para trás. Eles deixaram rastros de radar. E, acima de tudo, eles deixaram testemunhas que não aceitaram o silêncio. Se você viu algo hoje, se você sentiu o ar vibrar, ouviu os carros pretos sem placa na sua rua, saiba que você não está louco. Você apenas teve um vislumbre da realidade que Hollywood tentou transformar em comédia para que você não prestasse atenção. A pergunta que eu deixo para você agora, a pergunta que eles não querem que você responda é: se o segredo é tão grande que exige uma unidade de inteligência global para escondê-lo, o que acontece quando todos nós decidirmos olhar na mesma direção? O programa Sentinela sobrevive à luz do dia? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você já viu um desses veículos pretos? Já sentiu que uma memória sua foi reorganizada por uma autoridade? Comente Sentinela se você quer que eu traga os nomes das empresas envolvidas no transporte de Magui. O arquivo está aberto, e eles não podem neuralizar todos nós ao mesmo tempo. Até a próxima investigação, se eles deixarem.